Estamos de volta ao vivo e o assunto do quadro Fala Doutor desta semana é uma doença que afeta uma em cada 10 mulheres. Estou falando da endometriose, é uma doença silenciosa que prejudica a qualidade de vida da mulher e, além disso, muitas vezes demora a ser diagnosticada. Para entender o que é essa condição, como é feito o diagnóstico e também o tratamento, vamos conversar com a ginecologista e obstetra, doutora Ana Flávia Nunes de Souza. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin, muito obrigada pelo convite. A gente ouve muito falar em endometriose. Começa explicando para a gente o que é de fato. Bom, a endometriose ela é uma doença crônica, inflamatória, estrogênio dependente e benigna. Ela é caracterizada por tecido endometrial, que é aquele tecido que a gente tem dentro do útero e todo mês a gente sangra na menstruação, fora da cavidade uterina. Então, é o tecido fora do lugar que ele deveria estar. Mais comumente, esses focos são localizados na própria pelve, mas pode ter alguns focos também fora. Perfeito. Então, na sua tela tem imagem já de como é o sistema ali, como funciona. Então, para você já ter uma ideia de, do que é endometriose. Doutora, já chegou uma pergunta e a participação aqui do nosso público é muito importante, por isso eu vou priorizar a pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Olha, tive endometriose, fiz a cirurgia de retirada do útero faz 3 meses. Queria saber se é verdade que com o tempo ela volta. Pergunta da Natalina. Muito obrigada pela sua pergunta, Natalina. Então, a cirurgia, ela reduz os sintomas da endometriose, como dor, que é um dos principais sintomas que a paciente apresenta, mas ela não é uma garantia que a doença que ela vai ficar afastada, que é uma cura da doença. A gente pode ter uma reincidência da endometriose com o passar dos anos, porque podem ter focos que não foram visualizados na cirurgia, não foram ressecados, e estão ali, como ela é estrogênio dependente, ela é alimentada pelos nossos ciclos ovulatórios, ela pode acabar voltando. Então, mesma mulher que tirou o útero. Mesma mulher que tirou o útero, porque é o tecido fora do útero. Então, ela tem que ressecar os focos de fora do útero. Normalmente, a gente tende a fazer poucas cirurgias bem feitas durante o tratamento, porque quanto mais a gente aborda cirurgicamente, maior a chance de causar aderências, que são aquelas cicatrizes dentro da pelve. Então, a paciente que mesmo que tirou o útero não se considera curada da endometriose, é uma doença que tem que ter acompanhamento com o ginecologista durante a vida para conseguir manter o tratamento e manter sem sintomas. De certa forma, a gente já antecipou uma questão do tratamento, mas eu queria voltar só um pouquinho. Sintomas. Para quem nos acompanha, já que é uma a cada 10, então muitas mulheres podem ter endometriose e nem sabem, né? Sim, os sintomas mais comuns são dor pélvica crônica, dismenorreia, que é dor quando a gente está no ciclo menstrual, dispareunia, que é dor durante a relação sexual, disúria, que é dor para urinar, disquesia, que é dor para evacuar. Então, normalmente é uma doença que envolve muito a parte de dor. Também tem a dificuldade para engravidar, que pode ser um sintoma, já que 50%, estimativa de 50% das mulheres com endometriose inférteis têm o diagnóstico de endometriose. Mas ter endometriose não é um diagnóstico, um quadro de não poder engravidar, necessariamente. Não, não é. As pacientes com endometriose, elas têm dificuldade em 2 pontos para prosseguir com uma gestação espontânea. A endometriose, esses focos de tecido fora do útero, eles podem alterar o funcionamento fisiológico dos órgãos reprodutivos, então dificultar por conta da inflamação local. E também, em casos mais graves, ela pode ter uma diferenciação da arquitetura, causando uns obstáculos para conseguir fazer a fecundação e a implantação do embrião. Um grande volume de sangramento durante a menstruação, fluxo intenso, é também um sintoma de endometriose? Ele pode ser relacionado, mas não é dos clássicos. Normalmente o fluxo intenso está relacionado mais a outras patologias do trato genital. Isso aí às vezes é senso comum, né? As pessoas acham, tem bastante fluxo, pode ter endometriose, a doutora está explicando que não. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp? Olha, quem tem endometriose corre o risco de ficar infértil? Claudiana. Então, é o que a gente acabou de abordar. Pode existir uma maior dificuldade de engravidar. Não quer dizer que ela está lá e que você é estéril, que é quando não consegue. Se for necessário acompanhamento específico, a gente normalmente encaminha para o profissional de reprodução humana, que mesmo quando tem dificuldade de obstrução das tubas, a gente tem possibilidade de fazer fertilização in vitro, implantação do embrião. Então... Bem, agora vamos falar então diagnóstico, como é que é feito?
O diagnóstico ele é preferencialmente feito por exame físico e exame de imagem. No exame físico, a gente tem alguns achados específicos, útero um pouco móvel, nódulos, às vezes até focos na vagina, mas o exame físico normal não exclui o diagnóstico. Daí a gente se baseia em exames de imagem. A gente tem a ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, que ele é realizado por profissional capacitado, e a ressonância magnética. Laboratório? Laboratório, nós não temos nenhum exame específico feito para diagnóstico de endometriose. Tem alguns exames que podem estar alterados, mas também pode ser por outras doenças, então não são exames específicos para esse quadro. O diagnóstico definitivo é feito através da cirurgia, mas não são todas as pacientes que irão passar pela cirurgia para começar um tratamento. Então é sempre importante conversar com o seu médico, ver a indicação do exame, o custo, o risco, o que vale a pena ser prosseguido, porque cada caso é um caso diferente. Perfeito. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp? Existe relação entre SOP, Síndrome do ovário policístico. síndrome do ovário policístico, cistos nos ovários e endometriose? Jenny perguntando. Obrigada, Jenny. Então, são todas patologias ginecológicas. A endometriose pode causar cistos nos ovários, que a gente chama de endometriomas, que são focos do tecido no ovário. São pacientes que normalmente têm uma indicação cirúrgica mais prevalente do que as pacientes que não têm esses cistos. Mas não tem relação endometriose com síndrome do ovário policístico. São patologias diferentes. Perfeito. E então vamos falar sobre o tratamento. Então, a primeira linha de tratamento, normalmente, ela é composta por contraceptivo oral ou outras vias de administração de forma contínua. Por quê? Porque ele tem baixo custo, tem baixo risco e tem um bom controle dos sintomas das pacientes. Caso a paciente tenha sintomas severos, depende da localização dos focos, é avaliado ou não respondeu ao tratamento inicial, é avaliado a cirurgia ou o uso de outras medicações mais reservadas. Perfeito. Doutora, chegou mais uma participação do nosso WhatsApp, que legal, né? Olha, eu tive endometriose e é muito dolorido. Tive que tirar tudo aos 42 anos, útero, ovários e as trompas. Hoje sofro da menopausa precoce, a Edna. Muito obrigada por compartilhar o seu relato. A doutora falou, cada caso precisa ser avaliado e é importante que você compartilhe essa sua dúvida, essa sua angústia com o seu médico, né, doutora? Isso, seria bom ela ter um acompanhamento ginecológico, porque se tem muitos sintomas da menopausa, às vezes tem que avaliar, né, passar por uma consulta, mas nós temos meios de contornar e ajudar nesse momento da vida também. E a você que tem dúvida, então, se tem endometriose ou não, leva esse questionamento para o seu médico, peça exames, tira a dúvida, por quê? Para não perder qualidade de vida, né, doutora? Isso mesmo. A endometriose ela é uma doença que demora, em média, 7 anos para ser diagnosticada. E isso é muito tempo, de início do sintoma até o diagnóstico. Por que acontece isso? Porque ela é uma doença que tem muitas faces, ela se apresenta de muitas formas diferentes para a gente e por muitas vezes tem uma desvalorização dos sintomas, seja da própria paciente que pensa, isso é normal, essa dor que eu sinto todo mês que me faz ir para o hospital, tomar remédio todo mês, é normal, falaram que é assim desde a minha adolescência. E também do próprio profissional de saúde, que às vezes também não valoriza. Perfeito. Doutora Ana Flávia, muito obrigada pela sua presença e por falar sobre esse assunto tão importante conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada.